Boa noite. 11 passageiros clandestinos chegaram hoje ao Porto de Leixões a bordo de um navio alemão. Os clandestinos, todos de nacionalidade zairense, fizeram a maior parte da viagem até Portugal acorrentados. O jornalista Vítor Mota esteve há momentos em contacto com o navio e tem a reportagem. Neste navio, o Tagama, que viaja com a bandeira das Antíquas, mas cujo capitão é alemão, estão detidos desde esta manhã, aqui no Porto de Leixões, 11 passageiros clandestinos que tentavam entrar ilegalmente em Portugal. Segundo apuramos, são todos indivíduos de raça negra que embarcaram no porto de Mapadi, no Zaire, e são também todos zairenses. 3 dos passageiros clandestinos tentaram esta tarde fugir, possivelmente num contentor vazio, quando o barco estava a descarregar, mas a Polícia Marítima conseguiu detê-los. Durante 13 dias de viagem, alimentaram-se somente de bolachas e amendoins. Mas no meio de tudo isto, o mais grave acaba por ser as condições em que os passageiros se encontram. Depois de descobertos pelo comandante, foram acorrentados e metidos num cubículo do barco onde se encontram atualmente. Estão cheios de fome. Veio a guarda fiscal, que para mim foram impecáveis. Obrigaram a tripulação do navio a dar-lhes água e de comer e a porem uma lata para eles fazerem a necessidade e estão acorrentados nos pés. O que é que o senhor viu? Olha, o navio traz 11 indivíduos presos, só vi 4 deles. Esses 4 que estão presos não é admissível da maneira que eles estão. Estarem presos, tudo muito bem. Agora, estarem presos, estarem amarrados com correntes nos pés, que os homens, eu estive lá a ver que o guarda fiscal abriu a porta juntamente com o tripulante para lá levar uma lata para fazerem as necessidades e vi que os 4 estão amarrados uns aos outros. E eles nem sequer, entre a carne da perna, portanto a perna e a corrente, não lhe cabe um dedo. Eles estão ali apertados de uma tal maneira, pá, eu acho que somos umas pessoas humanas. E tarde foi eu acompanhar um guarda fiscal a dar água aos homens e tudo, mas eles estavam a pedir mais qualquer coisa. Uma pessoa chega ali e vê aqueles que estão num estado já degradados, já magros e doentes. Estão mesmo. Não quer se saber se os homens estão doentes, pá. Aquilo realmente custa ver na maneira que os homens estão presos. Presos está certo, que eles podem estar presos e têm que estar presos. Agora, há muita maneira de estarem presos, não é estarem com as pernas amarradas com correntes. Isso não, que não estamos no tempo da escravatura. Que é isso? Era o que faltava. A Indonésia não vai receber tão cedo alguns milhões de EQs da Comunidade Europeia. Um novo acordo entre a CEE e a ASEAN, a Associação de Países do Sudeste Asiático, foi hoje bloqueado por Portugal. A razão é simples. A Indonésia faz parte da ASEAN e Portugal recusa-se a participar de um acordo que favoreça o país de Suarto. Neste caso, como a decisão da Comunidade Europeia só podia ser tomada por unanimidade, o não de Portugal tornou impossível o acordo. João de Deus Pinheiro prometeu e cumpriu. Portugal opôs-se à negociação de qualquer novo acordo de cooperação com a ASEAN, a Associação de Estados do Sudeste Asiático, da qual faz parte a Indonésia. João de Deus Pinheiro disse que Portugal não aceita rever esta posição, enquanto a Indonésia, citamos, não alterar a sua atitude face ao povo de Timor-Leste e da própria comunidade internacional. Isto é, enquanto Jakarta não manifestar abertura para o diálogo sobre a situação em Timor-Leste. Nem chegou a haver discussão sobre este assunto no Conselho. Face ao veto português, numa matéria em que é requerida unanimidade, a presidência inglesa optou por adiar o debate para setembro. Não se vislumbra uma estratégia da comunidade. Portugal faz fim-capé, condiciona a sua posição ao respeito pelos direitos humanos em Timor-Leste. Os outros Estados-membros querem um novo acordo, pretendem penetrar ainda mais num mercado que no ano passado comprou cerca de 3 mil milhões de contos de produtos comunitários. A questão reside agora em saber até quando Portugal vai aguentar este veto. E mais, se Portugal tem força política para bloquear um acordo que os outros 11 Estados-membros querem renegociar com a máxima urgência. Mário Moura, RTP, Bruxelas. João de Deus Pinheiro foi um dos raros membros do Governo que não participou na reunião alargada do Executivo, que hoje teve lugar no Forte de São Julião da Barra, aqui perto de Lisboa. Uma reunião que serviu para fazer um balanço da atividade passada e preparar algumas medidas e estratégias para os próximos meses. O Joaquim Fernandes esteve em São Julião e tem os pormenores deste Conselho alargado. Governo reunido em força. Faltava Deus Pinheiro. O chefe da diplomacia portuguesa estava em Bruxelas. Ministros, secretários e subsecretários de Estado, liderados por Cavaco Silva, mais do que analisar o passado, perspectivaram o futuro. Mais concretamente, os próximos 6 meses. O Governo quer descentralizar a administração pública. Quer aproximar o Estado do cidadão. Para isso, vai transferir competências para as autarquias.
mas transfere também os meios e os recursos. O Executivo reafirma a determinação em modernizar e reestruturar a administração pública. E Marcos Mendes comentou o recente chumbo da Lei dos Disponíveis no Tribunal Constitucional. É uma lei que não impunha nada a ninguém. Não é uma lei contra ninguém, e muito menos contra os funcionários públicos. É uma lei para permitir maior mobilidade e uma melhor reestruturação da administração pública. Agora, certamente que vai ser mais difícil, reconheço isso. Certamente que não vai ser possível fazer tudo, também reconheço. E certamente não vai ser possível fazer tão depressa quanto era necessário que fizesse. Mas há uma coisa que é certa. Nós temos que tentar tornear as dificuldades, porque deixar a nossa administração pública como está, burocratizada muitas vezes, com falta de capacidade competitiva noutros momentos, em que os cidadãos permanentemente se queixam, deixar tudo como está, isso não vai acontecer. Orçamento de Estado para 1993. Objetivos claros. Redução do déficit para diminuir a inflação e obrigar as taxas de juro a descer mais rapidamente. Corte nas despesas correntes do Estado. Maior investimento público nas infraestruturas, habitação, saúde e educação. Maior espaço para a iniciativa privada. E uma promessa. Impostos não vão aumentar, não há limite para o aumento dos salários. Com o Orçamento de Estado para o próximo ano, não irá existir, não vai haver qualquer agravamento dos impostos. Nós iremos fazer um apelo a que a definição das regras em matéria de aumentos salariais seja feita, uma vez mais, pela via do diálogo e da concertação. Por isso, não pode falar-se de maneira nenhuma em qualquer tipo de teto salarial. As privatizações vão continuar. Principais áreas, financeira e industrial. E um último dado. Privatização da rádio comercial começa ainda este mês. Boa noite, Sr. Ministro. Uma das medidas mais fortes anunciadas desta reunião é o reforço dos poderes da administração local. A esse reforço de poderes vai corresponder um reforço financeiro? Exatamente. A linha de orientação hoje definida é no sentido de descentralizar competências e atribuições com os correspondentes meios e recursos financeiros. Trata-se, no fundo, de quê? De tornar a função decisória mais próxima dos cidadãos. Quando quem decide está mais próximo da realidade concreta, tem capacidade para decidir melhor, com mais rapidez e, sobretudo, com maior eficácia. Mas vamos fazer isto em diálogo com os municípios, designadamente com a Associação Nacional dos Municípios. De alguma forma, isto corresponde também a uma pretensão antiga dos municípios de reforço do poder local e vamos descentralizar, por isso, competências, atribuições, mas facultando ao mesmo tempo os meios e os recursos financeiros minimamente adequados. Esse reforço financeiro vai constar do Orçamento do Estado? Vai haver garantias de que todos os anos a mais competências corresponde mais dinheiro? Não vai acontecer, por exemplo, aquilo que aconteceu no princípio deste ano ou na altura do atual orçamento, os tais 48 milhões de contos que terão escapado aos municípios portugueses? São situações completamente distintas. Sempre que há transferências de competências, há também a correlativa transferência de meios financeiros. É um princípio correto, nem podia deixar de ser de outra maneira. No anterior orçamento não houve transferências de competências. Houve uma situação completamente distinta que não vem agora ao caso. O que se trata neste momento é, de facto, de alterar as competências dos municípios, fazer com que tenham mais competências. Obviamente que quem tem mais competências tem que ter maior número de recursos. No fundo, trata-se de aquelas verbas que constariam do Orçamento de Estado para que o Estado cumprisse determinadas funções, caso da segurança social, caso das infraestruturas escolares, sejam atribuídas esses valores às autarquias locais para que elas possam exercer, no plano concreto, no terreno mais próximo das populações, possam certamente exercer com maior eficácia estas funções. É um princípio, sobretudo é um princípio que nos parece corretíssimo, que é o princípio até que na comunidade se fala muito e que Portugal sempre defendeu, da subsidiariedade. Ou seja, ao nível mais próximo da população, do cidadão, as coisas devem ser feitas. Só ao nível central é que devem ser feitas aquelas funções que, ao nível local, não podem ser desempenhadas com eficácia. Sr. Ministro, outra dos anúncios desta reunião foi a de privatizar serviços ou tarefas da administração pública. Isto, poucos dias depois do chumbo do Tribunal Constitucional, do projeto do PSD de disponibilizar alguns funcionários públicos. Isto é uma resposta a esse veto constitucional? É uma forma de o Governo tornear o problema e dispensar para a iniciativa privada os funcionários que considera estarem a mais na função pública? Não, é sobretudo a grande vontade de mexer na administração pública. Mexer no sentido que nos parece correto. Na nossa administração pública
há de facto situações que precisam de ser corrigidas. Todos os cidadãos se queixam que a administração pública é pesada, que é grande demais, que é burocratizada, que muitas vezes não dá resposta ao cidadão com a rapidez e com a qualidade que é exigível. Pois muito bem, nós não podemos reconhecer isto e depois não atuar em conformidade. Temos que ser coerentes entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Do nosso ponto de vista, uma modernização da nossa administração tem que ser feita em vários aspectos. Por um lado, reestruturando serviços. Há serviços que em dado momento histórico tiveram razão de ser e, por exemplo, hoje não têm razão de ser. Por outro lado, há funções que são desempenhadas hoje em dia pelo Estado, pela administração pública, mas que podem provavelmente ser desempenhadas com maior eficácia pela iniciativa privada. E nós até temos aqui o exemplo de que nos últimos anos a iniciativa privada se modernizou, apostou, tem outra pujança. O Estado tem que acompanhar essa pedalada e, por isso, esta iniciativa. Por outro lado, há também que apostar. Apesar das dificuldades criadas, que tenho que reconhecer pela decisão do Tribunal Constitucional, há que apostar em fazer algo de novo, de diferente, de qualitativamente diferente, no domínio da mobilidade dos funcionários públicos. Sabe, esta é uma matéria em que talvez não exista em Portugal um político responsável que ao longo dos anos não tenha defendido publicamente a reestruturação e a modernização da administração pública. O Sr. Ministro falou em mobilidade. Mobilidade, apenas mobilidade, é isso que o Governo pretende, ou também uma redução dos efetivos da função pública? Há funcionários públicos a mais ou eles estão mal colocados? Nós nunca fugimos a esta questão. De facto, em Portugal, muitos líderes e responsáveis políticos defenderam em muitos momentos que havia funcionários públicos a mais e que havia que, de facto, de uma forma voluntária, não impondo nada a ninguém, não despedindo, o que não é minimamente possível, nem nunca foi nossa intenção, todavia criar condições de incentivos, por exemplo, para que funcionários públicos pudessem, por exemplo, voluntariamente transferir-se para a iniciativa privada. Foi essa sempre a nossa intenção. Reconheço, hoje, que não vai ser tão fácil, face à decisão do Tribunal Constitucional. Nós respeitamos-la, mas naturalmente que não podemos deixar cair esta questão. Porquê? Porque, de facto, Portugal está a modernizar-se a um ritmo vertiginoso. Isso é importante. A iniciativa privada tem dado um grande exemplo. Mas o Estado não pode ficar parado. O Estado tem que acompanhar este ritmo. E se um Estado não tem uma administração moderna, competitiva, bem preparada, com menos burocracia, bom, então nós, por um lado, não estamos a ser coerentes com aquilo que dizemos e estamos a faltar às promessas. Por outro lado, não estamos a responder ao direito do cidadão, que é, de facto, de ter uma administração que lhe saiba responder às suas solicitações com rapidez e com eficácia. Sr. Ministro, basicamente as medidas que foram hoje anunciadas, os aspectos que foram salientados na conferência de imprensa, são fundamentalmente, enfim, questões que fazem parte do programa do Governo. Porquê agora relançar estas questões? Porquê fazer uma reunião deste tipo e colocar, por exemplo, horizontes de 6 meses? Daqui a 6 meses haverá uma remodelação, por exemplo? Esta reunião tem antecedentes históricos. Nos 2 anteriores governos do professor Cavaco Silva ocorreram reuniões deste género. Por isso, não é um facto anormal, é um facto relativamente normal. Porque neste momento? Este momento é um momento que consideramos particularmente decisivo. Terminou a presidência portuguesa das comunidades, em que ocupou um grande tempo, que exigiu um grande esforço, e neste momento a grande prioridade volta a ser Portugal. A defesa dos interesses portugueses na comunidade e, por outro lado, a reestruturação, a modernização do país, de onde era positivo, era adequado nesta ocasião fazer um balanço, mas não tanto um balanço, sobretudo uma reflexão virada para o futuro. Não é já o que está feito que neste momento preocupa as pessoas. O que preocupa as pessoas é o que falta fazer. E por isso, os próximos 6 meses consideramos que vão ser importantes. Não apenas porque vai surgir o Orçamento de Estado, que é uma peça nuclear, mas também porque muitos dos desafios que têm a ver com a União Económica e Monetária, por exemplo, se vão começar a ganhar nos próximos 6 meses. Onde um governo sério e responsável tem que programar, calendarizar a sua atividade e as suas iniciativas. E hoje definiram-se, no fundo, grandes orientações. Trabalho de casa para os vários ministros, por forma a que, a partir de setembro, a partir de outubro, comecemos, de facto, a dar tradução prática e concreta a estas orientações. Nós, de alguma forma, temos pressa, porque os portugueses também têm pressa. Sr. Ministro, uma última questão. O estado atual das relações entre o Governo e a Presidência da República foi ou não um dos temas abordados nesta reunião? Não foi. Não foi. Isso não preocupa o Governo? Não foi, mas tem uma razão. É que o Governo não mudou, nem vai mudar, nem o discurso, nem o comportamento relativamente aos vários órgãos de soberania, e designadamente em relação ao Sr. Presidente da República,
e à Assembleia da República. Portanto, se for preciso continuar a assumir um conflito com o Presidente da República? Não, exatamente em sentido inverso, em sentido contrário. A nossa postura e o nosso discurso foi sempre a da defesa e da prática de um bom relacionamento institucional, do relacionamento com cooperação, com harmonia, com bom entendimento entre os órgãos de soberania. O Presidente da República queixa-se de falta de alguma cooperação da parte do Governo? Não, nós consideramos que fomos sempre coerentes no discurso e na prática, que nunca da nossa parte surgiu o conflito, o confronto ou a crise. E por isso nós continuaremos nesta postura. Julgamos que isto é importante para o país. Julgamos que isto foi importante. Recordo-lhe que sempre dissemos isto, designadamente em campanhas eleitorais, a de que um dos vetores, um dos pilares essenciais da estabilidade política era a estabilidade institucional, a estabilidade entre órgãos de soberania. E vamos, de facto, continuar nesta linha, vamos continuar acentuando a cooperação, quer com o Parlamento, quer com o Sr. Presidente da República. Hoje, os desafios que Portugal tem pela frente não se compadecem com querelas, com quesílias, com dificuldades de entendimento. Todos os portugueses, mesmo aqueles que não votaram no partido que apoia o Governo, todos são importantes e decisivos para ganharmos os desafios que temos pela nossa frente. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no 24 Horas. Muito obrigado também. Mário Soares recebeu esta tarde em Belém os principais dirigentes da CGTP e da UGT. Foi a primeira vez que representantes das duas centrais sindicais foram recebidas em conjunto pelo Presidente da República. Foi um encontro em que Carvalho da Silva e Torres Couto expuseram a Mário Soares as suas preocupações pela alteração da lei da greve. Descontentamento face à lei da greve foi o assunto que levou os líderes das duas centrais sindicais a Belém. No final da reunião, Carvalho da Silva e Torres Couto manifestaram total confiança nas decisões do Presidente da República face ao que consideram ser uma grave lesão nos direitos dos trabalhadores. E há um princípio que nós nunca aceitaremos, que é o princípio de casa roubada, trancas à porta. Para nós, nesta matéria, não vamos pôr trancas na porta depois de nos roubarem os direitos. Vamos continuar a expor em todos os espaços da sociedade portuguesa os nossos argumentos. Às forças políticas, às forças sociais, vamos mobilizar os trabalhadores com mais intensidade ainda, mas quem vai, em última instância, também determinar os momentos e as formas de luta dos trabalhadores e dos seus sindicatos é o comportamento do Governo. Nós esperamos que ainda haja algum bom senso e, por exemplo, o Primeiro-Ministro tenha um rebate de consciência e cumpra aquilo que prometeu a todos os parceiros sociais, que é não mexer nas leis laborais sem uma discussão consensual. Não há ainda data marcada para a tão falada greve geral, que a acontecer será depois do habitual período de férias, portanto lá para o fim do verão. Resolver um conflito entre consumidores e comerciantes no Porto vai ser mais fácil a partir de agora. É que já foi criado um centro de arbitragem de conflitos de consumo, destinado precisamente a resolver pequenas questões entre quem compra e quem vende. Produtos com defeitos, serviços mal efetuados, troca de artigos. São alguns dos problemas que os consumidores enfrentam no dia-a-dia. Para fazer justiça, a única hipótese que os portuenses tinham era o recurso aos tribunais. Contudo, apesar da máquina judicial e a morosidade dos processos, fazia com que muitos acabassem por desistir ou nem sequer chegar a apresentar queixa. Para resolver estes pequenos problemas, o Porto vai ter ainda este ano um centro de arbitragem de conflito de consumo. Os últimos pormenores estão a ser concertados entre a Câmara do Porto, o Ministério da Justiça, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a DECO e a Associação de Comerciantes do Porto. Imensos conflitos que por vezes não são sanados por serem de reduzido interesse económico e por uma justiça mais pesada que num contexto deste género depois vão avançar e vai ter com certeza a contrapartida para os consumidores de verem problemas pontuais resolvidos rapidamente. A adesão dos comerciantes a este sistema de arbitragem é fator também de credibilidade das suas próprias empresas e, digamos, o facto de abrirem e de possibilitarem a resolução de conflitos que possam aparecer e de os entregarem, digamos, a um tribunal arbitral, são, digamos, demonstrativos de uma evolução grande do setor do comércio e também são um fator de confiança para os próprios consumidores. Com este centro de arbitragem, o que se pretende, no fundo, é sentar frente a frente as partes envolvidas e tentar que cheguem a um acordo. Caso isso não aconteça, o processo seguirá então para os tribunais judiciais. Também no Porto esteve esta noite António Guterres para falar das consequências do Tratado de Maastricht para Portugal. O secretário-geral do Partido Socialista acha que, no plano económico, o Tratado da União Europeia pode vir a ser prejudicial para os portugueses.
Sob Maastricht, muito se tem falado sobre a ratificação ou não do Tratado de União Europeia. Por outro lado, muito pouco se tem dito sobre as consequências do tratado para o Portugal político, económico e social. É isso mesmo que António Guterres, o líder socialista, se propõe fazer. Está no Porto para uma conferência no Ateneu Comercial. Disse que não vem dizer coisas novas, mas sim as verdades que ninguém até agora teve coragem de afirmar. Corremos o risco de que a União Económica e Monetária tenha aspectos muito negativos para a nossa economia. A melhor consequência, indiscutivelmente, o facto de os portugueses que vivem na Europa passarem a ter direitos plenos de cidadania. Segundo Guterres, a união política é uma ilusão. A económica, essa, é muito real e pesada. O líder socialista classificou o Tratado da União como sendo tímido em muitas coisas. Desde não haver perdas de soberania nos campos da política, da diplomacia e da defesa. Já nas áreas das políticas económicas, o tratado é severo, classificou. Antes de partir para o Porto, António Guterres reuniu-se em Lisboa com membros da direção do CDS. É uma notícia de que lhe damos mais pormenores na síntese nacional do 24 Horas. Socialistas e centristas encontraram-se hoje. A reunião serviu para trocar opiniões sobre a próxima revisão constitucional. Para o CDS, a próxima revisão deverá reforçar os poderes da Assembleia da República, especialmente no que diz respeito aos atos legislativos da comunidade. O Partido Socialista é favorável a uma revisão constitucional mais restrita às matérias decorrentes do Tratado de Maastricht. Como justificação desta reunião, o presidente do CDS, Manuel Monteiro, disse no final que os partidos políticos responsáveis devem estar unidos em matéria de construção europeia. O presidente chileno Patricio Aylwin está em Portugal desde sábado, mas só hoje iniciou oficialmente a sua visita. Depois das habituais cerimónias de boas-vindas, foi escoltado até ao Palácio de Belém, onde os dois presidentes trocaram presentes e condecorações. O presidente Mário Soares ofereceu a Patricio Aylwin a Ordem da Liberdade, classificando-o como um combatente pela democracia. Do presidente chileno recebeu o Grande Colar da Ordem de Mérito, a mais antiga condecoração da América do Sul. De Lisboa, o presidente chileno vai para Madrid participar na Cimeira Ibero-Americana. James Baker, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, terminou a primeira parte da sua visita ao Médio Oriente. O secretário de Estado norte-americano reuniu-se hoje, primeiro com o novo governo trabalhista de Israel e depois com líderes palestinianos. Dois encontros decisivos em que se falou do reinício das negociações de paz para a região. Foi o encontro mais importante hoje mantido por James Baker em Israel. Durante algumas horas, o secretário de Estado norte-americano reuniu-se em Jerusalém com uma delegação palestiniana. Responsáveis nomeados para as negociações de paz do Médio Oriente, os líderes palestinianos disseram da sua justiça a Baker. Apelaram a um relançamento rápido das conversações sobre os problemas da região e, ao mesmo tempo, reafirmaram a sua exigência de sempre. É preciso que Israel pare de uma vez por todas com a colonização dos territórios árabes ocupados. No fim do encontro, James Baker mostrou-se otimista. Afirmou estar agora à espera de novas propostas árabes. Esta foi a primeira etapa da sua 9ª digressão pelo Médio Oriente. Daqui a algumas horas, o secretário de Estado norte-americano visita a Síria e Jordânia, também à procura de novas possibilidades de paz entre árabes e israelitas. Na Bósnia-Herzegovina, o cessar-fogo mais promissor dos últimos tempos foi também o mais rápido a ser violado. 1 hora, e isto apesar das declarações de boas intenções anunciadas por algumas das partes ainda em conflito. Nunca uma trégua foi tão violada como esta última na Bósnia-Herzegovina. Durou apenas 1 hora o cessar-fogo que haviam acordado sexta-feira em Londres as partes em conflito. Os combates deveriam ter cessado domingo às 18 horas locais. O certo é que os obuses e morteiros continuaram a cair sobre Sarajevo. Durante a noite, a intensidade dos combates aumentou e há mesmo quem considere que estes foram os piores nas últimas 3 semanas. De tal forma que a ponte aérea para transporte de alimentos foi interrompida. Responsáveis das Nações Unidas justificam o aeroporto não tinha segurança. Durante a madrugada, a torre de controle foi alvejada por disparos que, no entanto, não provocaram vítimas. O mesmo não pode dizer a população da capital bósnia. A polícia e vários hospitais referem a existência de numerosas vítimas civis. Tudo isto numa altura em que Milan Panic, primeiro-ministro jugoslavo, efetuou uma série de contactos com vista a um acordo. Panic chegou há algumas horas a Nova Iorque, onde já se avistou com o secretário-geral da ONU. Ontem fez uma visita relâmpago a Sarajevo, onde se reuniu com o presidente da Bósnia.
No final do encontro, Milan Panic mostrara-se otimista quanto ao fim dos combates. Só que meia hora depois destas declarações, os bombardeamentos recomeçaram. As últimas notícias dizem mesmo que a situação se agravou após o encerramento do aeroporto. Os Estados Unidos já pediram um novo exame da situação às Nações Unidas, cujo Conselho de Segurança se deverá reunir ainda hoje. Um dos dramas maiores desta guerra é dos refugiados. As Nações Unidas dizem mesmo que esta é a maior vaga de refugiados na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. E as populações da Bósnia continuam a fugir dos bombardeamentos em busca de lugares mais calmos. São as vítimas da guerra. Não morrem em combate, muitas vezes não pegam sequer em armas, mas as suas vidas nunca mais serão o que eram. São sobretudo crianças, mas também há mulheres e homens, há mesmo antigos soldados. São os refugiados da guerra que devasta toda a antiga Jugoslávia. No último fim de semana, a Alemanha e a Itália receberam mais 6.000 pessoas provenientes da Bósnia-Herzegovina. Viajam em condições degradantes, comendo o que lhes dão e têm como único destino esperar por dias melhores. A ONU diz que é a maior vaga de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. 2 milhões de pessoas abandonaram já as suas casas e partiram em busca de um local menos inseguro, onde haja também algo de comer. Os países ricos da Europa não querem receber mais refugiados. A Áustria cercou nos últimos dias as suas fronteiras com arame farpado. A comunidade europeia, por seu lado, afirma privilegiar a ajuda humanitária de forma a manter as populações perto das suas terras de origem. Hoje mesmo, a comunidade europeia anunciou uma ajuda de urgência de 20 milhões de contos para apoiar os esforços da Conferência da ONU para os refugiados. Por enquanto, contudo, a fuga continua a ser a única esperança para milhares de ex-jugoslavos. A Itália continua em estado de choque depois de mais um atentado da máfia contra um juiz. É um tema para a síntese internacional do 24 horas. A máfia declara guerra ao governo. O assassinato do juiz Paolo Borsellino, principal estratega da luta anti-máfia, provocou múltiplas reações de consternação e protesto contra a impotência do Estado italiano. O atentado de domingo vem provar que todas as medidas de segurança se têm revelado insuficientes para travar a máfia. O chefe de governo italiano declarou que o Estado saberá responder à máfia. Os atentados só reforçam a determinação do governo. Entretanto, várias centenas de polícias manifestaram-se a noite passada em Palermo, contestando violentamente o Ministério do Interior e outras autoridades. O Presidente da República, Oscar Luigi Scalfaro, apelou a todos os italianos que se mantenham unidos contra a máfia e incentivou-os a participar nos funerais de quarta-feira. Em Bagdá, milhares de iraquianos manifestaram-se hoje em frente da sede do Ministério da Agricultura, reclamando a partida dos peritos da ONU, que aguardam há 16 dias a autorização para entrar neste edifício. O chefe da Comissão Especial das Nações Unidas, Rauf Ekéus, encarregado da eliminação das armas de destruição maciça do Iraque, depois de várias horas de discussão, não conseguiu a necessária autorização para os peritos desta organização entrarem na sede do Ministério da Agricultura. O vice-primeiro-ministro Tarek Aziz propôs que a missão fosse formada por especialistas de países imparciais. Segundo a imprensa iraquiana, o Iraque não capitulará e não vai autorizar a inspeção do Ministério nas condições propostas pela ONU, que diz ser dominada pelos Estados Unidos. Na Geórgia, pelo menos 13 pessoas morreram hoje quando o avião em que seguiam se despenhou pouco depois de ter levantado voo. O Tupolev 154, que transportava um carregamento de chá, caiu sobre um edifício de uma aldeia próxima da capital georgiana, provocando pânico. Segundo um responsável da polícia, o avião não conseguiu ganhar altitude porque a carga ultrapassava os limites de segurança. Há cerca de 2 anos, funcionários do Centro Regional de Segurança Social do Porto foram afetados por uma estranha doença. Ninguém conseguiu detectar a origem do mal, mas sem nome é que ele não ficou. Passou a ser conhecido pelo vírus das 12 casas, o nome da rua onde fica o Centro Regional. O problema é que, após 2 anos sem problemas, o vírus volta a atacar, com 25 novos casos ainda sem explicação. Há 2 anos apareceram os primeiros casos. Chamaram-lhe vírus das 12 casas. Irritações de pele, de olhos, etc. incomodaram algumas dezenas de trabalhadores. O culpado, chegou-se a dizer na altura, era um líquido de limpeza para as guilhotinas do papel de computador. Mudou-se de líquido, o vírus, esse, desapareceu por 1 ano. Agora ataca de novo na cidade do Porto. O Sindicato da Função Pública exige o encerramento do edifício e a realização de obras de fundo. Os responsáveis pela Segurança Social dizem que descobrir a causa deste problema é coisa para detetives e que se tem feito o que se pode. O que acontecia se hoje se fechasse isto por 2 meses para obra? Poderia estar em causa o processamento dos subsídios a esses beneficiários. As pessoas deixavam de receber ao fim.
Obviamente teriam que deixar de receber, porque mudar uma estrutura destas não é assim fácil. O que é certo é que as mazelas existem mesmo. 25 casos foram já registados este verão. Queixam-se de irritações na pele. Desde ardência ocular, desde dor de cabeça, náuseas, picadas a nível dérmico, mas efetivamente... Mas nada crítico? Não, nesta fase, dentro dos 25, não observei nenhuma em estado agudo, numa situação aguda, que pudesse mostrar objetivamente qualquer tipo de patologia que nos pudesse num campo mais específico. A situação é de tal modo evidente e confirmada pelo próprio médico do Centro Regional que se chegou a uma situação em que os trabalhadores estão autorizados a sair do departamento quando se sentirem pior, no mínimo para já um bocado, mas voltam a ter os mesmos problemas. Os colegas, quando vêm de lá, ele diz, quando se sentirem mal, metam atestado. Inclusivamente, ele ofereceu atestado a algumas, segundo o que nós ouvimos aqui dizer. A história do vírus da Segurança Social continua e tudo serve já para o explicar. Inclusivamente a imprensa, depois, há 2 anos, disse que o problema que era nosso, que éramos umas histéricas, que estávamos todas na menopausa. Foi isso que acabaram por dizer. O que é certo é que o problema repetiu-se 2 anos depois. Foi há cerca de 450 anos que chegaram ao Japão os primeiros ocidentais. Por sinal, eram portugueses que por lá deixaram algumas marcas da sua cultura e civilização. Agora, em pleno século XX, um grupo de jovens decidiu voltar ao Oriente e fazer a viagem de regresso do Japão a Portugal por via terrestre. O curioso nesta expedição é que os viajantes vão vestidos a rigor, com réplicas perfeitas dos trajos usados pelos portugueses do século XVI. Se calhar já não se lembrava, mas os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar ao Japão. Corria o ano de 1543, quando um grupo de compatriotas nossos aportou à ilha de Tanegashima. Espantados com aquela gente que lhes aparecia em naus carregadas de produtos nunca vistos, os japoneses chamaram-lhes Namban, que quer dizer bárbaros do sul. Com eles aprenderam muita coisa, conceitos científicos, literatura e medicina ocidentais. Já lá vão quase 450 anos e qualquer japonês sabe esta história desde os bancos da escola. Por cá, um grupo de jovens apaixonados pelo Japão resolveu comemorar à sua maneira a chegada dos primeiros portugueses àquele território. Vestidos a rigor, como os seus antepassados quinhentistas, vão fazer uma viagem inédita, ligar o Japão a Portugal por via terrestre. Eu vou de capitão, o Rui vai de fidalgo e, no fundo, simboliza portanto, o conjunto de pessoas que ia. É o jesuíta, olha a espada, é o jesuíta, o Pedro, o Miguel vai de malaio, que eram, portanto, os ajudantes, e o Mário Pedro vai de Fernão Mendes Pinto, que era o encarregado, que viria a ser o português mais famoso por terras do Oriente. Durante 15 dias serão os novos Namban, ou Bárbaros do Sul, revisitando locais onde os portugueses deixaram a sua marca. Por exemplo, uma cidade fundada por eles, Nagasaki, onde o padre Luís de Almeida introduziu pela primeira vez a medicina ocidental. Mas um dos contributos mais importantes dos portugueses e que maiores consequências trouxe ao Japão foi a espingarda. Introduzimos a espingarda, que foi um gesto muito bonito, porque, parecendo que não, nunca se oferece uma arma de fogo a um inimigo. Portanto, é um gesto simbólico de amizade entre povos. Oferecia precisamente aquilo que poderia servir para ele, portanto, nos atacar. Então, uma oferta tão importante que os japoneses nunca mais a esqueceram. Vamos participar, portanto, na festa da espingarda, que é uma festa que se faz todos os anos, que os japoneses fazem todos os anos, precisamente no local onde os portugueses chegaram há 450 anos. Na viagem de regresso, 17 mil quilómetros de Tóquio a Lisboa, atravessarão a Mongólia, Europa de Leste, Áustria e Itália, com uma passagem pela Exposição Universal de Sevilha. Lá vão de novo os portugueses em expedição por terras do Oriente. Desta vez, não de caravela ou nau, mas num veículo fabricado por japoneses, pois claro. E se calhar muitos jornalistas desconheciam alguns destes factos históricos, mas isso também só seria verdadeiramente importante se eles tivessem de responder a questões deste tipo num inquérito ou num jogo como o que aconteceu esta noite em Lisboa. Foi o primeiro jogo da memória, uma espécie de concurso de sabedoria destinado a jornalistas. O 24 Horas não participou com nenhuma equipa, principalmente para não tirar expectativa sobre quem seria o vencedor, mas fez a reportagem do acontecimento. Atenção, atenção, são duas e em comum só têm absolutamente a letra I. Manuela, diga quem são. SIC e TVI. Tem razão. 30 segundos para responder a quebra-cabeças numa noite de verão.
perguntas com mais ou menos humor para testar a memória dos jornalistas. Olha, a ideia é engraçada. Eu costumava fazer isto no verão entre amigos e pensei que era possível fazer profissionalizando o jogo para colegas jornalistas. 25 equipas de jornalistas de televisão, rádio e jornais nos primeiros jogos da memória. Para já, ao certo, só se sabe que a Renascença não vai ganhar, apesar de jogar em casa. Não, a Renascença com certeza não vai ganhar, até ficava mal se a Renascença ganhasse este jogo. Vila Nova de Gaia tem um novo divertimento noturno, perigoso e insólito, mas não é por isso que deixa de ser um divertimento para quem o pratica e para os espectadores. Dezenas de motos e automóveis fazem do Nó de Coimbrões, em Gaia, uma pista de velocidade e acrobacias, desafiando o bom senso, a segurança e o sono de alguns moradores. A polícia diz que não pode fazer nada para evitar o espetáculo, que tem provocado vários acidentes entre os aceleras. A RTP assistiu este fim de semana a um destes insólitos espetáculos. É um verdadeiro espetáculo dividido em duas partes. Aquele que alguns artistas de ocasião dão todas as sextas e sábados em Vila Nova de Gaia, na estrada que passa ao lado de um hipermercado e nos parques de estacionamento do mesmo estabelecimento. Na primeira parte, os artistas fazem-se transportar em veículos de duas rodas, desde as motorizadas de dar gás às potentes motos de 1200 cm3, e cada um apresenta o seu número. As habilidades variam de acordo com o veículo e, naturalmente, com as capacidades do habilidoso. Os cavalos são os números mais apreciados, mas aqui só alguns mais treinados conseguem executá-los com êxito. O perigo está iminente. O código da estrada é esquecido, os capacetes nem sempre vão a proteger as cabeças e depois há sempre o automobilista que, se não estiver a par da situação, pode apanhar um susto. Por volta da meia-noite, quando o entusiasmo já é grande, aparecem alguns automóveis que preferem os parques do hipermercado para a sua apresentação. O público desloca-se então rapidamente para não perder nada. Cada um faz o que sabe. Esta é uma situação que se arrasta há já muito tempo. Os moradores, assim como os utilizadores da estrada em causa, queixam-se. Perigoso é a gente morar aqui atrás, querer dormir e não poder, se esta pouca vergonha. É bonito. Isto incomoda muito quem vive aqui? Por acaso incomoda bastante. Não só a corrida, como o estrago que as pessoas fazem quando vem a polícia a correr, é campos, é entrar para ali dentro, incomoda um bocado. Vim ver o espetáculo. O que é que vê nesse espetáculo? As motos a sacar cavalo e o jeep lá embaixo do parque. Não acha que isto é um bocado perigoso? É perigoso para quem quer. Para quem não quer, não vem. Para ver os gajos aí na moto e tal. É fixe é quando eles caem. Quando eles caem aqui é fixe. Logo que não falejei muito, mas assim uma caidela de vez em quando faz bem. Este é um problema que preocupa não só a população gaiense, mas também as autoridades, que dizem não conseguir só por si acabar com esta situação. A polícia encara todo esse conjunto, digamos, de atividade, chamemos-lhe assim, negativa globalmente. Negativa, embora do ponto de vista humano e sociológico, compreenda que pode ser um momento de entusiasmo e de tentativa de exibição e de expulsão de adrenalina por parte dessa juventude, se é que o é só juventude, porque já aparecem pessoas de 30 e 40 anos também metidos nesse tipo de provas de perícia, mas o que eu apelo é para o bom senso cidadão, pelo respeito, pela liberdade e tranquilidade a que os outros têm direito. E isso é que é o aspecto fundamental da questão. Conheça agora quais são alguns dos acontecimentos que amanhã vão ser notícia em Portugal e no estrangeiro. Encontro histórico amanhã no Egito. O presidente egípcio Hosni Mubarak e o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin vão reunir-se no Cairo, no que parece ser o primeiro sinal de aproximação entre o Estado judaico e o seu vizinho muçulmano desde 1986. Mubarak recusara-se sempre a receber o antigo primeiro-ministro israelita Yitzhak Shamir, com a acusação deste não estar interessado nas negociações israelo-árabes. Julgamento de Fidel Castro é amanhã encenado em Madrid. A oposição cubana vai julgar simbolicamente o presidente de Cuba, nas vésperas da cimeira ibero-americana de chefes de Estado e de Governo. Um dirigente do movimento Cuba Independência e Democracia classificou Castro como o último dinossauro stalinista. Jardim Zoológico de Lisboa tem a partir da manhã nova atração. Trata-se de um koala marsupial com aspecto de pequeno urso, com uma dieta variada de 20 espécies de eucalipto e, pasme-se, não bebe água. A requintada emenda estará a cargo dos especialistas.
Koala e companheiros vão ser alimentados pela Associação de Empresas de Celulose e Papel. A apresentação pública do pequeno animal é amanhã, ao meio-dia, junto à Casa dos Koalas. Pronto, chegamos ao fim de mais uma edição do 24 Horas. Em nome de todos nós, eu desejo-lhe uma boa noite e até amanhã.